a escola dominical também com evangelização. Nós, às vezes, aprendemos ou imaginamos que a escola dominical é só para inteligentes, né? E a gente esquece que a escola dominical pode ser uma ferramenta, um bom instrumento para a gente tentar alcançar outras pessoas e vamos falar um pouco sobre isso. Então, Ricardo, Deus abençoe. Em pé, vamos orar pelo Senhor mais uma vez. Te louvamos, Senhor, te bendizemos porque tu és muito bondoso, amoroso e gracioso. E queremos te louvar mais uma vez para que o Senhor use o Reverendo Ricardo na transmissão da tua palavra e nos ensinando cada vez mais como transmitir a tua palavra através da escola dominical e sermos cada vez mais uma igreja mais preparada, de acordo com a tua palavra, para cumprir com as nossas responsabilidades. Assim, te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Quem é a primeira vez que está vindo aqui durante essa semana aí? Foi o primeiro dia que veio, a primeira palestra que foi ouvir. Pô, que azar, hein? Veio reverendo Ali, veio reverendo Cláudio, veio reverendo Daniel, vocês têm justo no meu dia, vocês aprenderam a olhar melhor o programa lá, tá? Queridos, eu agradeço a presença de cada um, agradeço o convite. Foi danado mesmo sair de casa 3h30 e cheguei aqui 5 anos. Ainda bem que eu tenho essa mania de ser meio desesperado por horário. Saí logo, consegui chegar aqui com antecedência, eu para comer um misto aqui, para não ficar com fome aqui. Meus irmãos, indo para o nosso tema, a evangelização e escola bíblica dominical. Nós precisamos pensar nos fundamentos dessas duas coisas, evangelização e escola bíblica dominical, e quais os desafios nós temos que enfrentar. O jeito Jedi de fazer. A primeira pesquisa aí, para a gente começar. Eu acho que ele não dá mais que nós. Peraí um pouquinho só. Espera um pouquinho só. Está de baixo. Aí. Você veio para a igreja. Todo mundo aqui veio para a igreja de alguma forma. Você veio para a pregação de rua, você estava lá caminhando, alguém veio, te abordou e falou: posso falar de Jesus com você? Ou estava tendo uma pregação na praça, estava tendo um evento lá, e chegaram para você e falaram: olha, você quer conhecer Jesus? Alguém veio para a igreja dessa forma? Está aqui hoje dessa forma? Você veio para cá conviver com o crente? Ou seja, alguém da família, seus pais, um parente próximo, um vizinho, convidou você para vir, você começou a frequentar a igreja, ouviu o evangelho, se converteu e permaneceu. Quantos aqui vieram para cá dessa forma? Foram para o evangelho dessa forma? Tem gente que não foi nenhum nem outro. Foi como? Mas conviveu, foi fazer um curso na igreja, conviveu com as pessoas da igreja. Então é B. Então é o convívio dos crentes. Tá? Você conviveu com uma pessoa e isso trouxe. Tá ok? Guarda essa informação. Ninguém, 0 pessoas aqui vieram para a igreja por meio de uma programação especial ou um levante evangelístico ou uma coisa assim explosiva. Que aconteceu no bairro e aí você foi atingido pela pregação do evangelho que veio para cá. Guarda essa informação. 0. Ninguém. Eu vou dizer que eu já fiz essa pesquisa uma vez, eu dei essa palestra para um presbitério inteiro. Tinha umas 9 igrejas lá diferentes. Era só professores de escola dominical e a igreja que cabia umas 500, 600 pessoas estava lotada. 0 pessoas daquela plateia também vieram para a igreja por meio de eventos. Todas, umas 600 pessoas vieram por meio do convívio com alguém. Na minha igreja eu fiz essa pesquisa. O mesmo resultado. Mas vamos lá. E evangelização ou eventos, então? Se as pessoas comumente vêm para a igreja por meio do convívio com os crentes, onde eu vou investir? Numa evangelização pessoal
meu esforço? Eu vou evangelizar ou vou criar um evento? Eu lembro quando eu cheguei na minha igreja que alguns dos presbíteros iam falar: poxa, pastor, nosso evento da minha cidade, a gente ia lá no centro de Carmo Coelho, a gente montava um palco, tocava música, evangelizava, fazia teatro, fazia isso aqui. O que você acha da gente fazer isso? Perda de tempo. Me diz uma pessoa que está na igreja que veio por isso. Ah, pastor, mas a gente pode fazer assim, né? As pessoas vão ouvir o evangelho de qualquer forma. Então, para que montar o palco? Como vai falar do evangelho? Bota a pessoa que fala do evangelho. Para que eu vou gastar dinheiro alugando equipamento, alugando um palco, fazendo todo esse trabalho para montar um negócio, para ir lá e tocar umas músicas e fazer barulho? No meio do centro, o camarada estava trabalhando, querendo atender o cliente dentro da loja dele, e estava aquele no ouvido do camarada. Vai falar o evangelho. Por que eu tenho que trabalhar evangelização em termos de evento? Um evento tem que acontecer. E a escola bíblica dominical? Como é que a gente encara ela? Ela é só mais uma programação da igreja, ou seja, a gente precisava ocupar o domingo. Domingo é dia que chegou. E assim, só o culto. O culto dura o quê? Presbiteriano, 1h, 1h30. Você faz um culto presbiteriano de 2 horas, aí você pode não passar para o divórcio. Já acaba o divórcio. Eu prego 40 minutos, eu já tenho uma prego no carro. Muito bem, é 1h, 1h30. Então a gente tem que inventar alguma coisa. Vamos botar um exclusivo de manhã. Escola dominical. Ou será que a escola dominical ela é uma aprendizagem para a vida? Você está realmente no interesse de aproveitar o tempo que você tem com o intuito de aprender algo sobre Deus, sobre a palavra de Deus, se aprofundar. Para que você está querendo vir para a escola dominical? Ou por que você abandonou a escola dominical? Por quê? Eu lembro um rapaz, ele queria tocar na igreja, mas na minha igreja tem uma regra: você só pode tocar nos conjuntos se você for na escola dominical. Senão você não pode tocar nos conjuntos. Aí ele queria tocar de qualquer jeito, mas ele existe dificuldade de acordar pela manhã para poder ir para a escola dominical. Eu falei: então tá bom, querido, vamos fazer o seguinte: vem os estudos de quinta-feira. A época era quinta-feira, agora são sexta-feira. Vem os estudos de quinta, então. Você não precisa acordar cedo no domingo. Vem os estudos de quinta, então. Eu sabia que ele iria. Não, mas o que, cara? Você não diz logo que você não gosta de estudar a Bíblia. Para que eu vou colocar uma pessoa na frente da igreja, liderando a igreja, cantando a Deus? Você não gosta da Bíblia? Você acha que você engana? 6 horas da manhã no sábado, você está acordado, chama todo mundo para jogar bola. Você acha que não sei disso? Você vai dizer que você tem dificuldade para acordar. Você não gosta da Bíblia, cara. Será que essa é a razão que a gente não tem Bíblia na escola dominical? Ou muitas pessoas supõem que vão entender. Então, a minha proposta hoje é nós trabalharmos nesses estudos fundamentais bíblicos da evangelização. Nós temos algumas questões de teologia básica, mas que às vezes nós nos esquecemos na hora de evangelizar. E alguns também desafios que nós enfrentamos, que são alguns métodos apresentados. Eu quero questionar algumas ideias, alguns métodos que têm sido apresentados, inclusive dentro da IPD. Tá? Depois, os desafios para a IPD que deseja evangelizar. Eu quero trazer o caráter evangelizador da igreja, eu quero trazer o caráter evangelizador dos meus crentes. Como a IPD pode participar disso? E a partir desses desafios, pensarmos em algumas ações que a escola bíblica dominical pode ser utilizada para preparar evangelizadores. Uau, toda essa noite. Tá? Então, cala a boca, não fala nada, não me interrompa. Brincadeira, irmãos. Se tiver dúvida, pode falar. Tá? Pode ter dúvida. Primeiro, algumas questões teológicas fundamentais. A evangelização se fundamenta na obra do Espírito Santo para que ela possa chegar ao efeito desejado, ou seja, a conversão da pessoa. Tá? Então,
é Ele quem convence a pessoa do seu pecado. Alguém já abre para nós aí o texto de João 16? Aí eu queria ler do verso 7 ao verso 13. Podemos cada um ler um verso, se assim for possível. Não estava nem conectado. Vai ficar ouvindo. Evangelho de João 16, 7 a 13. O que diz aí? Todavia digo a verdade, é o nosso benefício. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu enviarei. Outra pessoa, vamos lá, vamos. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele nos conduzirá a toda a verdade. E não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que ele viu. Joel, então o Espírito Santo ele é aquele que trabalha o coração das pessoas, que convence as pessoas do pecado, da justiça, do juízo, quem vai fazer com que a pessoa entenda e conheça o Evangelho é o Espírito Santo. O que isso significa? Você pode ter o melhor momento do culto, se o Espírito Santo não agir, não vai. Você pode até saber falar muito mal, eu quase não falo. Eu quase não consigo pronunciar uma palavra, tanta vergonha que eu tenho. Mas se o Espírito agir, vai acontecer. Isso é a dependência do Espírito Santo na evangelização. Mas olha só, ele não só convence a pessoa, é ele quem capacita. Veja que ele conduz, no último verso aí, as pessoas a conhecerem a sua palavra. Ele quem anuncia os próprios discípulos, a quem Jesus está prometendo a vida do outro Consolador, de que esses Espíritos conduziriam a verdade. Segundo o Evangelho. O que é a verdade? Tempo. É a palavra, mas o que é a palavra? Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. No princípio era o verbo, que no grego a palavra lá é palavra, logos. A palavra logos é a palavra em grego para a palavra. Deu, né? Deu para entender. Ele é a palavra, ele é a verdade, é uma pessoa. O que nos conduz a Jesus? O que me traz o conhecimento da pessoa de Jesus para que eu possa transmitir esse conhecimento? O Espírito de Deus. Qual é a obra do Espírito Santo? Conduzir a igreja a Cristo. Então aquele povo que gosta de ficar chupando cana no culto, tendo arrepio e tremendo e entrando em êxtase, ele não está no Espírito. Porque o trabalho do Espírito não é esse. O trabalho do Espírito é me conduzir a Jesus. Então, quando é que eu sou espiritual? Quando eu conheço Jesus muito bem. Eu sei quem Ele é, as suas naturezas, a importância de ser quem Ele é, o que Ele ensinou, para onde eu devo ir, segundo Ele. Porque essa é a obra do Espírito. Ele me conduz à verdade. Ou mais... é Ele quem abre os ouvidos das pessoas. É Ele quem nos torna capazes. O que diz aí 1 Coríntios 2,14? O que é o homem natural para Paulo? É a pessoa ainda não convertida, é o homem por si mesmo, sem a atuação do Espírito, sem o novo nascimento. Ele é o homem natural, cheio da sua justiça própria. Quais obras saem dele? As obras carnais. E o que ele está dizendo? Que o conhecimento das coisas de Deus, ou seja, das coisas espirituais, só são possíveis se ele for
homem natural. Então não só o Espírito é quem convence a pessoa, mas antes até de convencê-la, o Espírito revive a pessoa, a tira do estado de homem natural e a coloca no estado de homem espiritual. Primeiro a regeneração, depois a fé. Primeiro a pessoa já está salva, ela já está resgatada, já está reanimada espiritualmente. Agora ela pode ouvir o Evangelho e dizer: isso é para mim. Isso é para mim. Eu não sei se você teve essa experiência. Na minha experiência de vida, isso é muito drástico, é muito claro. Eu em algum momento não entendi o Evangelho, aquilo não fazia muito sentido para mim, eu dizia crer, tinha até me batizado já, mas aquele negócio. De repente tudo que o pastor começou a falar fazia todo sentido para mim, quando eu li estava de cara lambendo o chão, chorando. A minha visão sobre mim mesmo e o mundo mudou assim. Na minha experiência pessoal, eu consigo perceber um momento que eu nasci espiritualmente, um momento que finalmente o Evangelho fez sentido. No dia seguinte eu estava falando sobre o Espírito Santo. Estava falando que o Espírito fez na minha vida, que o Espírito estava me convencendo, que o Espírito me trouxe entendimento. Eu não sabia, mas eu estava até certo teologicamente. Eu estava certo. Isso para mim é muito claro. A experiência das outras pessoas podem ser diferentes. Pode ser uma coisa mais gradativa. Pode ser algo que vai ganhando, vai clareando. O Espírito não age igual em todo mundo. Ele é soberano quanto a isso. O outro ponto, ele vai fazer isso, então, por meio dessa regeneração. Eu estava falando aqui que primeiro a regeneração, depois a fé. O que diz Tito 3,5? Quem me regenerou, quem trabalha a minha existência para que eu saia da morte espiritual para a vida espiritual é o Espírito Santo. Fica tranquilo, não é você. Fica de boa. Tá? Isso tira um peso, porque às vezes nós tomamos sobre nós mesmos uma tarefa que não nos pertence, um peso que não nos pertence. Pastor, eu prego, o sujeito não converte. Eu falo e a coisa não muda. E não era para mudar mesmo, não é você que vai fazer. Não é você que faz a coisa acontecer. Tenha tranquilidade nesse sentido. O seu papel na evangelização é outro. O papel de converter, de convencer, de transformar é do Espírito. Parece tão simples. Mas por que a gente mede evangelização ainda pelo número de conversões? Por que a gente mede o trabalho missionário pelo tanto de pessoas que se converteram? Teve missionários aí na história que não converteu-se ninguém em anos, em décadas de ministério dele. Por que eu vou medir e dizer que não valeu a pena? Se o trabalho dele não era converter. Tem uma historinha ótima. Um bêbado topou com um Spurgeon nas ruas lá de Londres, né? Aí o bêbado olhou assim e falou: você é o Spurgeon? Aí o Spurgeon: sim. Você me converteu. Aí o Spurgeon olhou e falou: deve ter sido eu mesmo, porque se fosse Jesus você não estava assim não. A gente precisa encarar essa realidade. Tem muita gente que está se convertendo a gente, ou porque a gente encheu a paciência, ou por amizade. Tem gente que está na igreja se dizendo convertida, se torna membro, batiza, professa a fé por amizade. Por pura amizade. Porque conhece todo mundo, aí vai fazer parte. Então, o despenseiro do Evangelho, ele tem que cumprir o mandamento de pregar. Vai de có, Marcos 16,15. De có. O que diz? Então vai pregar. Jesus mandou: ide por todo mundo, convertei pessoas. Ide por todo mundo, toca no coração delas e tire da morte espiritual para a vida espiritual. Transforma o homem natural em homem espiritual. É para você pregar.
Dedique-se ao pregar. Dedique-se a esse papel. O seu preparo é em torno da pregação. O seu preparo não é em torno... O que eu posso dizer para convencer uma pessoa para vir para a igreja? Nada. Você não pode dizer nada. Você pode melhorar o seu argumento. Mas se o Espírito não agir, a pessoa vai continuar sem vir. Entregar o que vem de Deus. O que diz ali? 1 Coríntios 4, 1 e 2. Assim os homens devem nos considerar servos de Cristo. Assim os homens devem nos considerar servos de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que se requer de pessoas assim encarregadas é que sejam encontradas fiéis. É muito interessante que a ideia do despenseiro, esse que entrega as coisas de Deus, é usada a palavra oikonomós. Cadê o seminarista aí? Lê para mim aí, ó. Vai lá, Denis. Lê aqui, ó. Cadê o acento ali no ômicro aqui, ó? Oikonomós. Reprovado? Brincadeira. Que quer dizer mordomo. O seu papel de um serviço. O mordomo é aquele que simplesmente entrega. O mordomo é aquele que prepara a comida. O mordomo é aquele que foi lá e coisa. Esse é o chefe. O mordomo vai lá em nome do chefe e entrega a comida. A ideia é essa, é entrega, é serviço. Então vai servir, vai entregar o evangelho. Se preocupe com isso. Isso serve até para o seu relacionamento com seus filhos. Está orando por um filho que é incrédulo, está pregando para esse filho incrédulo, não assuma a responsabilidade de que esse filho se torne um crente. Isso é ele diante de Deus. Se você cumpriu a sua parte na aliança, se você apresentou a aliança para o seu filho, se você introduziu ele no povo da aliança, se você o fez participar e receber todas as ações do povo da aliança sobre sua vida e ele rejeitou isso é ele com Deus. Você não vai conseguir mudar o coração dele. E eu vou te dizer que tem muito pai aí, muita mãe assumindo essa responsabilidade que está atrapalhando e não ajudando. Está enchendo a paciência. E o camarada deixa de vir para a igreja por birra. Ele até gosta, mas não vai só por birra, só por revolta. Só para afrontar os pais. Então, relaxa o coração, relaxa o seu papel. Você é despenseiro, um mordomo, alguém que está ali só para entregar algo que foi feito por outro, tá? E você recebeu poder para fazer isso. O que diz lá? Qual o poder que nós recebemos lá em Atos 1, 7, 8? O que diz? Atos 1. Você recebeu poder para quê? Testemunhar. Foi para converter? Foi para transformar a vida da pessoa? O evangelho é esse poder. Entrega o evangelho. Mais uma vez, a verdade de Deus, a palavra de Deus, o evangelho é uma pessoa. Você é alguém que está apresentando Jesus para outra pessoa. Deixa que Jesus cuide do resto. Deixa que Deus cuide do resto. Por que é importante eu entender isso? Para eu me concentrar naquilo que é o meu papel. Já percebeu como é que a gente chega lá na escola dominical, né? E eu preciso compreender então que a instrumentalidade da palavra de Deus é justamente onde eu me encaixo na obra do Espírito Santo. O que diz Romanos 10, 17? Que o Espírito usa
sua palavra. Como ele faz essa palavra chegar até a pessoa? Por meio daqueles que creem. Então não só você deve se tranquilizar quanto ao seu papel e entender que você não converte ninguém, como também você tem que ser um despenseiro fiel e assumir o seu papel que Deus te ordenou. Seja alguém que propague o Evangelho. Fala do Evangelho. Transmita os seus princípios. Converse a partir daquilo que você crê. Tem medinho de risada dos outros, não. O povo fala tudo quanto é besteira hoje por aí, tudo quanto é lugar. Mas você não pode falar do Evangelho. Fala. Insta. Quer seja oportuno, quer não. Então, se a eficácia é do Espírito, a palavra é de Cristo e o poder também, por que achamos que o grande problema da evangelização é o método que nós utilizamos? Investimos em formas diferentes de se fazer as coisas. Investimos tempo em programações, em eventos, energia. Nós vamos aprender planejamento estratégico, pensando que isso vai fazer toda a diferença. Veja, eu não estou dizendo que é errado, nós temos um método de trabalho. Você pode usar muitas vezes um evento para começar a ter contato com pessoas que você não teria se fizesse aquele evento. O pastor uma vez me falava que na igreja deles montaram uma pista de skate, porque eles notaram que muitos adolescentes andavam de skate ali. Por meio dessa pista de skate, eles começaram a ter contato com esses adolescentes, a conhecer esses adolescentes. E muitos deles foram para a igreja. Mas foi um evento? Não, foi o contato, foi o convívio. A pista de skate foi só um meio para eles criarem um ambiente em que eles iriam ter contato com pessoas que, se não fosse aquela pista de skate, eles não teriam. Mas o que eles passaram para esses adolescentes? O Evangelho. Então você tem um método de trabalho, você perceber um viés para você poder puxar uma conversa, é interessante. Não tem nada de errado nisso. O problema é quando eu acho que o método faz a diferença. Quando o G12 apareceu, o que o René Terranova dizia? Que as igrejas que não aderissem ao G12, elas iriam morrer e fechar suas portas. Essa igreja aqui é G12? Ué, mas por que está de porta aberta? O que é isso? Método. E muitas vezes nós estamos espiritualizando os métodos, dizendo que há uma fundamentação bíblica. E aí vem alguns desafios da evangelização que nós precisamos prestar atenção. Um desses desafios é a tentação numérica. Nós vamos desejar medir e pensar na evangelização em termos do sucesso numérico. Quantas pessoas nós vamos conseguir converter a Cristo? Há um tempo atrás a IPB se envolveu numa ideia dessas. Começaram a transmitir pela Bandeirantes alguns filmes durante aquela semana, que era para você convidar pessoas para assistir esses filmes, para poder falar do Evangelho. Até aí, é uma forma, é um método. Você está ajudando a pessoa a ela ter uma ideia de como abordar alguém, que às vezes a gente fica meio perdido, né? Ah, mas como é que eu falo? Como é que eu abordo? Né? Gente que é cara de pau que nem eu. Já ouviu falar de Jesus? Eu abordava assim a pessoa. Você já ouviu falar de Jesus? Já, então, mas você crê nele? A pessoa ficava meio assim, eu começava a lançar pergunta e tal. Então posso falar de Jesus para você? O que significa servir a Jesus? O que é crer em Jesus? Eu abordava assim, mas tem gente que não tem essa personalidade, não tem essa forma de falar. Aí como é que eu faço? Aí tiveram uma ideia. Vamos ajudar as pessoas a evangelizar, projetando filmes e fazendo com que essas pessoas convidem os outros para poderem assistir e depois nós damos um roteirinho para elas falarem. Ok, o problema é que começaram a falar das projeções de quantas pessoas seriam alcançadas e quantas pessoas seriam acrescentadas à igreja por meio desse método. Como é que eu posso prever isso? Como é que eu posso prever? Como ouso dizer que o Espírito Santo vai trazer tantas pessoas em média para a igreja? Eu não sei. Até onde eu sei, o negócio não rendeu muita coisa não.
Eu não ouvi falar de nenhum resultado interessante. Posso estar enganado. Então, cuidado com essa tentação numérica. Cuidado com esse crescimento, né, que você espera. O que diz lá? 1 Timóteo 4. Nos últimos dias serão tempos difíceis, o amor vai esfriar, as pessoas não aguentarão a sã doutrina, vão perseguir a igreja, vai ser pai contra filho, filho contra pai, o bicho vai pegar. Você acha que os últimos dias, que os tempos finais, a igreja vai crescer ou ela vai diminuir? Então por que eu estou esperando que a igreja dê um boom? Por que eu estou aguardando isso? As pessoas não suportam o evangelho. E essa é uma das mentiras que contaram para a gente na final da década de 80 e início da década de 90. Tá, eu sei que alguns aqui nem tinham nascido ainda. Tá ok? Então eu vou contar para vocês. Era a moda dos missionários irem para a igreja e dizer que o mundo está sedento pelo evangelho. Isso é uma mentira, ele não está não. O mundo odeia o evangelho. Porque o evangelho diz para ele que ele é um pecador, que vai para o inferno se ele não crê em Jesus, porque ele é incompetente para resolver os próprios problemas. Essa é uma forma de falar do evangelho, tá? Aí você acha que Jesus não falou isso não? Se você crê em mim, já está salvo. Se você não crê, você já está condenado. Você acha que Jesus ele era cheio de dedos? Mas as pessoas diziam essas coisas. E a igreja acreditava que o mundo estava lá, doido para ouvir o evangelho. Aí você cutucava o sujeito, você quer ouvir de Jesus? Não. Mas você está sedento. Não, eu lembro do amigo meu, ele faz isso mesmo. Eu lembro até o nome. O Fred. Aí o Fred, não, mas você não deve ser feliz na sua vida. Sou feliz. Não, mas felicidade mesmo, só Jesus pode dar. Não, eu sou feliz. Não, mas assim, você deve ter problema em casa. Não, tudo bem em casa. Tudo bem com o relacionamento com seus pais? Tá, eu amo meus pais, eles são muito bons pais e tal, não sei o que. Tal. A pessoa não tinha nenhum problema. Aí, por quê? Porque ele achava que Jesus veio para resolver o problema com o filho drogado, com os pais ausentes, que Jesus veio resolver o problema seu com seu irmão, que vocês estão brigados. Jesus veio resolver o seu problema com o pecado. Não seus problemas sociais. Percebe como ele mudou o conteúdo da pregação e ele não sabia o que dizer, porque na verdade ele não sabia no que ele cria. Ele não sabia que o maior problema do ser humano é o pecado, que é de onde vem as guerras, que é de onde vem a fome, as perseguições, e o mundo gosta do pecado. O mundo não quer santidade. Santidade ofende o mundo. Tá? Tentação da relevância. Olha, nós temos uma forma, eufemismo. O que é eufemismo? Eufemismo é quando você tenta falar de uma forma amenizada. Sabe, você chega para o sujeito assim, o sujeito é horroroso, mas você diz, não, que é isso, meu querido, você não é horroroso, você só é desprovido de beleza física. Você está sendo eufemista, tá? É um eufemismo isso. Você está dando uma resumidinha na coisa, dando uma aliviada na coisa que está feia. O negócio está destruído. Não, meu querido, foi só um arranhão. Geralmente nessa hora cai o pedaço, né? Geralmente, né? Isso é ser eufemismo, eu agir como eufemismo. Tem um método hoje em dia que é eufemismo. É uma busca por ser agradável às pessoas. Vamos fazer coisas que agrade as pessoas. Tem igreja nos Estados Unidos que diga, vem ao nosso culto que trocamos o óleo do seu carro. Mano, eu vou dizer que eu vou, cara. Eu vou. Eu gastei uma nota esses dias trocando o óleo do meu carro. Eu quero ir numa igreja assim. Vocês não fazem isso aqui não, né? Nunca me convida para lugares legais. A igreja, ela precisa ser sensível e agradável para convidar os amigos e a família para a igreja. Aí o sermão, ele já não é mais sermão, é uma palestra. Sabe, a gente não tem um culto, nós temos um encontro, uma celebração. Nós não temos mais bancos assim, são almofadas. Nós não temos mais luzes que nos permitam ler a Bíblia com facilidade. O clima é intimista, as luzes é em meia luz.
O sujeito projeta um sermão lá, que ele é todo voltado e adaptado ao ouvinte, ao mundo do ouvinte. Vamos falar sobre a princesa Diana, vamos falar sobre essa questão da sociedade. Ao invés de eu partir do texto bíblico, ao invés de eu partir daquilo que Deus diz, eu quero partir da vida da pessoa. Como é que a pessoa se sente? É para mim, sou eu, esse é o meu lugar, ele é a minha cara. É lógico, um lugar desse é a cara de qualquer um. Menos de Jesus, né? Esses textos aí, ó. Vê se Jesus foi atenuador de pregação da palavra. Chamava fariseu de cobra, de hipócrita. Dizia para as pessoas, ou crê em mim ou vá para o inferno. E dizia ainda, ninguém vem a mim se o Pai não enviar. Disse àqueles que haviam dito crer nele, chama, vós sois filhos do diabo, porque vós quereis me matar. Isso Jesus disse àqueles que haviam crido nele. E ele sabia que a fé era mentirosa. Isso é atenuar a pregação, isso é tornar sensível e agradável. Por que a pessoa quer tornar a coisa sensível e agradável? Porque ela acha que é um método que vai fazer a pessoa ficar na igreja. É a confiança no método, é a confiança na forma. Não é o Espírito quem convence? Para que eu quero uma forma distinta? Perceba, qual é o pano de fundo de tudo que eu estou falando para vocês aqui. Meus queridos, entendam a importância da palavra de Deus. Entenda a importância de uma igreja que ensina a palavra de Deus. Ela não vai cair em bobagens. Ela não vai confiar em bobagens. Ela não vai desperdiçar energia em coisas que espiritualmente não significam coisa alguma. Vá para a palavra de Deus. Então, se o evangelho ele está atenuado, mas nós vemos nesses textos aí que Jesus e os apóstolos não atenuavam nada, ao que as pessoas então estão se convertendo? Porque evangelho atenuado não é evangelho. Tudo que você dá uma atenuada já não é mais a mesma coisa. Quando você dá uma mexida já não é mais aquilo que era. Se a igreja está sendo sensível e agradável, e é por isso que a pessoa ficou, ela ficou porque a igreja é sensível e agradável, ou porque ela conheceu Jesus? Eu não estou dizendo que é para todo mundo ser grosseiro com as visitas não, tá? Chegou o visitante, seja agradável com o visitante. Olha, bem-vindo, ficamos felizes com a sua presença aqui, tá? Mas não adapte o culto, não adapte a pregação, não adapte as coisas para ser agradável a ele, para que ele se sinta bem. Faça um culto de acordo com a palavra de Deus. Se uma pessoa chega aqui e acha isso tudo muito antiquado, problema dela. Não somos nós que vamos nos adaptar a ela, nós estamos convidando a fazer parte do nosso povo. Percebeu o que nós estamos fazendo muitas vezes? Nós estamos abrindo mão da nossa identidade e da nossa identidade bíblica, da nossa tradição teológica, para viver de método, para viver de coisinha aí que a palavra de Deus nos ensina. E a tentação da efetividade. O trabalho tem prazo para dar certo, qualquer resultado conta. Ou seja, o camarada, você diz para a igreja, olha, vocês têm tanto tempo para se tornar igreja. Fala para uma congregação. Aí diz para o obreiro, você tem que ter tantas pessoas nessa igreja em tantos anos para organizar essa igreja. E se não fizer isso em tantos anos, nós vamos tirar a ajuda que vocês têm. Aí vale proselitismo. Olha, minha igreja está crescendo. Começou a fazer um monte de evento de coisa legal. Aí você vai olhar na igreja dele, um monte de gente de outras igrejas que simplesmente foram para lá porque lá é legal. Eu conheço gente, e aqui não é a crítica à igreja, é a crítica à pessoa. Eu conheço gente que viaja mais de 30 quilômetros todo domingo, só para ir lá em Pinheiros. Pinheiros está fazendo o papel dele, está criando meios, eventos. Esse dia eu conversava com um membro lá, ela fala do quanto ela está aprendendo, fazendo um curso lá com as mulheres, lendo um livro, eu vi a autora do livro, é um bom livro, o marido dela fazendo outro curso lá também de homens e tudo mais. A igreja está investindo, entregando coisas e tudo mais. Mas pera aí, meu camarada, você sai de 30 quilômetros para ir lá, por que você não começa isso na sua igreja?
Por que você não desenvolve isso na sua igreja? Percebeu? Até para nós que às vezes somos rato de igreja, a gente está indo para as igrejas só para poder aproveitar o que elas têm de legal. E aí as igrejas crescem. Aí algumas igrejas dessas crescem a partir de proselitismo. Meu conselho, nós temos uma forma, nós temos um relatório que a gente entrega ao presbitério. Nós mexemos na planilha de tal modo que as pessoas que vieram em transferência de outras igrejas não sejam contadas no crescimento da igreja. Não, a gente não cresceu, foi só alguém que mudou de igreja. Sabe quando a gente cresce? Novo convertido, batismo, profissão de fé. Aí a gente coloca como crescimento. Eu vou montar em cima do trabalho do outro para dizer que a gente fez alguma coisa? Ah, nós crescemos. Crescemos nada. Só abrigamos o irmão que agora está morando perto da gente. Aí os obreiros acabam pressionados a baterem metas. Como é que eu vou cobrar do sujeito que pessoas se convertam? Você pode me dizer se a responsabilidade não é dele? Percebe o problema do método? Uma vez veio me defender essa ideia. Não, mas isso é para o sujeito não ser esses camarada vagabundo aí, que não faz nada, que não trabalha, que não sei o quê, que tal. Tá, então cobre do sujeito um relatório de trabalho, não um relatório de conversões. Vê se o sujeito está trabalhando, está visitando as pessoas, está entregando o evangelho, está presente na igreja, participa dos trabalhos da igreja, tem movimentado a igreja. Agora, convertidos, que a igreja vai dar certo. Eu conheço uma igreja hoje, uma igreja muito forte, mas que passou mais de uma década como congregação. Mais de uma década, não, mais de 2 décadas como congregação. Até que um dia conseguiu se fortalecer, e hoje é uma igreja forte. Era uma congregação forte e hoje é uma igreja forte. O que a igreja mãe dizia? Tem gente indo lá ouvindo o evangelho, mantenha a congregação. Não era esse o objetivo? Essa é a tentação de ter relatório para entregar, de poder dizer eu fiz. Cuidado com isso. Então você tem uma tentação numérica associada a uma tentativa de ser relevante para a sociedade e ser efetivo. Na verdade, você está sendo pragmático. Você está se tornando a sua ação, a sua vida com Deus, obra de pragmatismo. Funcionou, então tá bom. Eu cheguei àquele resultado, então tá bom. Eu fiz, eu realizei, então tá bom. Método pode ser pragmatismo. Cuidado quando você quer implementar um método. Cuidado quando você quer pensar na forma de fazer a coisa. Mais uma vez, não estou dizendo que você não possa implementar uma forma de fazer as coisas. Mas não tenha expectativas sobre isso que estão sobre o Espírito e não sobre você. Só cuidado com isso. E aí você pode cuidar da área prática de uma forma correta. Então o problema é que a igreja tem respondido à baixa dedicação da membresia, à evangelização, com métodos que não só têm chamado a pessoa ao trabalho, o que é bom, mas que se tornam eles mesmos a diferença entre o sucesso e a derrota da evangelização. Por quê? Importa que eu tenha pessoas dentro da igreja. Mas qual é a qualidade dessas pessoas? No que elas exatamente creem? Minha esposa fazia o cabelo, unha e tal, eu conversava, aí eu cheguei mais cedo lá para buscá-la, sentei ali e comecei a conversar com a manicure, enquanto ela fazia as unhas dela. Aí a manicure frequentava uma igreja dessas aí, que está no universo de Deus. E... o que foi? Aí ela falando lá e tal, eu falei, tá, mas vocês têm estudado a Bíblia, você lê a Bíblia? Ela, não. Como é que você faz? Como é que você exerce a sua fé? Como é que é isso daí? Ela, eu vou e entrego o meu sacrifício para Deus e Deus me abençoa. Falei, você sabe que Jesus morreu na cruz pelos seus pecados? Às vezes eles falam de Jesus, mas eu não entendia muito bem ainda não. Mas Deus aceita o meu sacrifício. Aí eu, e o que é o seu sacrifício? O meu dízimo. Os caras têm método. A moça está lá frequentando a igreja. Mas ela é convertida?
Ela é irmã? O testemunho que ela deu, que ela não é. Ela nem sabe quem é Jesus direito, mas está na igreja. Cuidado com o número. Então, quais são os desafios que isso pode trazer para a sua escola dominical? Primeira coisa, você precisa e deve responder com as Escrituras, reafirmar a doutrina bíblica da evangelização. A nossa igreja tem uma doutrina de evangelização, nossa igreja tem uma teologia de missões e estamos abandonando. Nós temos hoje muitas igrejas abraçando, por exemplo, a teologia da missão integral, abraçando ideias de que a igreja está aqui para fazer ação social. Mais uma vez, não há problemas em fazermos ação social. Eu conheço pessoas que trabalham dentro da área da teologia da missão integral, que têm obras sociais excelentes, bênção de Deus na vida de muitas pessoas e fazem uma pregação séria do evangelho. Conheço, mas eu conheço também pessoas que dizem tipo de coisa, que entre evangelizar e matar a fome da pessoa, ela prefere matar a fome da pessoa. Eu perguntei, né? Então quer dizer que se você só pode fazer uma dessas coisas, matar a fome dela ou evangelizá-la, você prefere matar a fome. Eu falei, legal, ela vai para o inferno de bucho cheio, né? Muito bom. Muito bom. Por causa da ênfase nas necessidades sociais, as pessoas se esquecem das necessidades espirituais. E por falta de um olhar teológico às questões humanas, eles se esqueceram de que os problemas sociais existem por causa dos espirituais. Você tem racismo, você tem homofobia, preconceito, você tem gente explorando pobre, escravidão hoje, todas essas coisas por causa do pecado. É por causa do pecado. Então a gente precisa ter uma teologia, nós precisamos retornar à teologia que a nossa igreja tem, a reafirmar o que as Escrituras dizem. A Escritura não diz ir de matar a fome de todos, não. O que ela diz? Que se você tendo condições de ajudar o seu irmão, tendo os recursos desse mundo, e você não o fizer, você peca. Ou seja, você ama o seu próximo? Amo. Tem condições de ajudar? Então ajuda, porque se você não ajudar, o seu amor é mentiroso. Mas a Bíblia não manda nós tornarmos a ação social o centro da existência da igreja, porque não é. Quando eu começo a focar nas necessidades das pessoas, eu começo a ter um desfoque no meu entendimento de qual é o papel da existência da igreja e para onde a igreja deve ir. Aí eu estou evangelizando a pessoa só porque eu quero a pessoa como membro da igreja. Querido, havia uma discussão um tempo atrás de qual era a missão da igreja. A missão número 1 da igreja, se era evangelizar ou se era a glória de Deus. Aí eu pergunto, por que a gente tem que dividir essas duas coisas? Você evangeliza para a glória de Deus, você cultua para a glória de Deus, você adora a Deus para a sua glória, e você adora a Deus, tornando Ele o sentido das suas falas, o sentido da sua conversa e dos seus relacionamentos. Isso tudo é adoração. Quando nós estamos reunidos em adoração pública, isso é anunciar o Evangelho. E qual é o fundamento de tudo isso? A glória de Deus. E não é resolver a vida da pessoa. Olha para a sua vida. Todos os seus problemas estão resolvidos porque você é crente? Estão resolvidos todos os seus problemas? Vai, não tem nenhum perrenguezinho na sua vida. Nem aquele negocinho, às vezes, que você olha e você poderia dizer, podia ser melhor, né? Eu tenho. Eu olho para o espelhozinho, você podia ser melhor, né? Você podia ser mais que nem Jesus, né? Eu sou o meu maior problema. Não é minha esposa, sou eu. Todos nós temos dificuldades na vida. Então o Evangelho, ele nunca se propôs a resolver a sua vida, a tornar você uma pessoa cheia de prazeres. Aliás, Jesus prometeu outra coisa, ele falou que o negócio ia pegar. Se perseguiram a ele, iriam perseguir também os seus discípulos. Então eu não posso entregar a mensagem de que o Evangelho é resolver vidas, resolver problemas, é isso tudo. Não. O Evangelho
é o anúncio de que você pode novamente ter paz com Deus, você pode conviver, se relacionar com o seu Deus. Tem coisa melhor? Tem coisa melhor? Quando você fala do céu, você fala do quê? Das ruas de ouro? Das pérolas nas portas lá da cidade? De como ela é perfeita, das ruas lá de cristal? É disso que você fala? Sabe do que eu falo? Sabe o que eu gosto daquela descrição lá de Apocalipse 21? É que o Cordeiro é o habitante da cidade. Sabe o que é legal na eternidade? Jesus vai estar lá. Se você então ter apresentado o Evangelho, querendo convencer a pessoa de que o Evangelho é bom por causa de alguma outra coisa que não Jesus, não é o Evangelho que você está pregando. Não é o Evangelho. Porque eu não conheço nada melhor que Deus me dá do que comunhão com Ele. Nada, não conheço nada. Então, eu preciso atentar para esses detalhes teológicos, para que eu então possa retornar à doutrina bíblica e definir então o meu papel, e aí sim, conclamar o povo ao trabalho. Percebeu? Conhecimento, enunciação, direcionamento, treinamento, trabalho. Para eu evangelizar, eu preciso entender. Eu admirei muito o Rodolfo Abrantes, que era lá do Raimundos, quando logo que ele se converteu, o pessoal tentava chamá-lo para ir falar nos lugares e tudo, eu não vou a lugar nenhum, gente, eu acabei de me converter, não preciso entender isso tudo que aconteceu. Ele passou anos sem abrir a boca direito. Eu posso discordar até da linha teológica dele em muitos sentidos, mas ele é um camarada que fala coisas muito boas. Não é um sujeito que fica querendo lacrar ou ficar falando bonito, não. Você percebe que é uma pessoa que se dedicou e foi tentar conhecer algo. Precisamos de tempo para conhecer. Mas sabe o que entristece? Crente com 200 anos de igreja que não sabe falar de Jesus. Então eu preciso preparar o povo para testemunhar a sua fé. Preparação. Conduzir a pessoa ao trabalho. Eu preciso então dar referenciais teóricos para ela. Você já parou para pensar que você, como um cristão, você tem o dever de ler livros cristãos? Você não é cristão? Você não quer conhecer o seu Deus? Você não quer fazer o melhor trabalho possível como dispenseiro do Evangelho? Você não quer poder olhar para os assuntos da vida por uma perspectiva bíblica? Você acha que vindo só aos domingos na igreja você vai conseguir isso? Uma ovelha uma vez perguntou: pastor, como é que o senhor consegue, o senhor conhece esses pensadores, o senhor fala dessas coisas todas, e aí mostra na Bíblia, aí faz isso, pastor, como é que você consegue? Eu falei: porque eu leio todo dia. E se você lê todo dia, você vai fazer a mesma coisa, porque eu não sou especial. Vai ler, vai estudar. Uma vez me perguntaram: por que você não vai dar aula no seminário? Eu falei: porque eu não estou disposto a fazer o que é necessário para dar aula no seminário. Eu não estou disposto a andar quilômetros todo dia. Eu não estou disposto a ficar corrigindo prova em cima de prova, porque eu não aceito chegar lá e olhar por cima. Eu vou querer corrigir vírgula, eu vou querer corrigir tudo. Eu sei porque eu corrijo trabalho de seminarista, que me pede ajuda. E eu corrijo tintim por tintim. Então eu não vou aceitar fazer um trabalho mais ou menos. Eu não vou aceitar dar uma aula mais ou menos. Para isso eu vou ter que deixar a igreja. E eu sou chamado para ser pastor. Eu gosto de trabalhar com a igreja. Então eu não estou disposto a fazer o que é necessário para ser. E admiro aqueles irmãos que estão e que fazem um bom trabalho. Deixa eles lá. Deixa eles lá. Eles leem mais do que eu, eles estudam mais do que eu. Perfeito. Mas não adianta a gente olhar para as pessoas, olhar para uma posição, olhar para o que elas sabem fazer e não estar disposto a fazer o que elas fazem. Poxa, como é que o meu pastor tem tanta desenvoltura para falar do Evangelho? Ele estuda o Evangelho. Então, tenha referenciais teóricos corretos. Vamos resgatar o ensino reformado das Escrituras. Tem muito livro bom para você ler, para te ajudar a entender a Bíblia.
Muita coisa boa. Conversa com o seu pastor. E também implementar práticas de evangelização. Podemos fazer e tomar as medidas em que as pessoas treinem, pensem na prática da evangelização no dia a dia. O que fazer nessa situação? Como reagir? Como falar? Como abordar? A gente pode trabalhar essas questões práticas. Então, dentro do preparo teórico, para nós pensarmos aí, eu devo dedicar tempo para a leitura, aprofundamento teológico, estudar as áreas do conhecimento teológico. Você sabia disso? Que teologia não é simplesmente teologia? Dentro da teologia, por exemplo, você tem aconselhamento, que é uma aplicação da Bíblia às questões pessoais. Ela responde, por exemplo, à psicologização da sociedade. A sociedade hoje enxerga o ser humano por olhos da psicologia. E você enxerga o ser humano pelos olhos da psicologia. Seu filho está com uma dificuldade, eu preciso procurar um psicólogo. Uai, que tal você começar a ver se a Bíblia tem resposta para isso? Pode ser que seu pastor não esteja preparado para isso, mas quem sabe seu pastor pode indicar alguém que pode te ajudar a entender que muitas vezes o problema do seu filho não é um distúrbio, é um pecado. Desculpa eu falar isso para vocês, mas o seu filho é um pecador. Tão bonitinho, mas é pecador. Meu filho é lindo. Meu filho é lindo, é minha cara. Mas ele é pecador. Ele é pecador, ele não me engana não. Uma cosmovisão, estudar cosmovisão. Gente, que área ampla. A visão bíblica das questões da vida, aliás. Ela responde à filosofia materialista da sociedade. Por exemplo, discussões hoje que nós temos. Marxismo. A Bíblia tem algo a dizer contra o marxismo? A Bíblia tem algo a dizer por que eu não posso ser marxista? Então eu tenho que correr para a direita, pastor. Calma. A Bíblia também tem respostas para a direita. Eu conheço muito cristão que por raiva da esquerda é contra políticas assistenciais. Totalmente contra. Falo, meu irmão, você está me dizendo que você é contra, muitas vezes dá para uma família um socorro. Eu estou falando de socorro. Mas a Bíblia manda trabalhar, manda dar também, tá? Manda trabalhar, mas manda dar também. Lê as leis lá, falando sobre a colheita, a hora da cega. Você só podia passar uma vez naquela parte do terreno e o que ficasse era para deixar para o viajante e para o pobre. Você não podia colher as áreas externas do seu terreno porque era para o viajante e para o pobre. Tinha que deixar a semente cair. Isso não é dar? Então cuidado, gente, só o evangelho é evangelho. Por que nós somos mais à direita? Porque a direita se fundamenta em princípios judaicos cristãos, mas não quer dizer que eles são crentes, não quer dizer que eles têm um compromisso. O pensamento de direita não tem um compromisso com o evangelho. Mas eu preciso entender essa cosmovisão toda para chegar a essa conclusão, que me identificar mais com alguma coisa não me torna aquela coisa. Ou não foi admirável a crítica de Marx ao modo como o trabalhador é tratado? Claro que foi. Era tratado que nem cachorro. A crítica é boa, a solução que é estapafúrdia, né? Pastor, você já leu Marx? Já, o Capital, 2 vezes. Porcaria de livro. Já li. Mas eu vou dizer que ele estava errado na crítica? Aliás, criticar é bem fácil, né? Criticar é moleza. Vai dizer agora que Mises é o suprassumo da coisa, que Mises é uma revelação de Deus, que Adam Smith é uma revelação de Deus. Não, querido, só a Bíblia é a Bíblia. Só o Evangelho é o Evangelho. Mas crie, entenda, tenha uma cosmovisão bíblica para você poder julgar essas coisas. Mas o nosso mundo, em sua maioria, por causa das universidades, elas são marxistas e naturalistas. Eu preciso entender o raciocínio materialista. Eu preciso entender por que as pessoas fazem essas conclusões e essas construções mentais. Isso pode me ajudar a dialogar.
isso não vai converter a pessoa, mas me ajuda a dialogar, me encoraja. Conhecimento é bom, gente, conhecimento não é ruim. Então, vamos ter preparo teórico. A missiologia, o papel das missões, o papel da igreja, como foram as missões da igreja, como as coisas aconteceram. Você pode implementar a doutrina bíblica de missões dentro da sua igreja, falar sobre isso, abrir o pensamento de missões, falar de missões na sua casa, missões no seu bairro, missões estrangeiras, ter um departamento de evangelização. Para quê? Um despertamento para a evangelização, o quê? Falar sim, amor pelas almas perdidas. Deus é soberano e Ele escolheu os seus eleitos, mas Ele não mandou eu achar bom o cara ir para o inferno, não. Ele pode dizer quem vai e quem não vai. Ele pode amar um e aborrecer o outro. A mim Ele mandou eu fazer o quê? Amar. O caráter testemunhal do cristão. Eu preciso trabalhar de forma prática e direta como o cristão se comporta em situações. Meu conselho está trabalhando com uma família que tem dado um mau testemunho pela sua forma grosseira de falar com as pessoas. E o conselho convocou para trabalhar a vida desses irmãos. Mas não convocou para uma disciplina, convocou para uma pastoral. Fazer, irmãos, nós temos reparado a dificuldade de vocês no falar. E pessoas têm saído feridas. Isso é mau testemunho. Vamos trabalhar isso? Aulas práticas. Quais as dificuldades que vocês já enfrentaram? Quais as lutas que vocês já passaram para poder evangelizar? Que tal trabalhar isso, conversarem sobre isso, levantarem os assuntos dentro de classe? Ajudar, meu irmão, o seu problema é timidez. Não, meu irmão, o seu problema é falta de conhecimento. Não, meu irmão, você tentou falar numa hora em que as pessoas não iriam dar ouvidos. Pastor, tem hora que não dá para falar do evangelho? Tem, tenta falar para um bêbado. Tenta falar com um bêbado, adianta. É jogar pérola aos porcos. Vai pisar em cima. Está nem aí. Ele não está nem lembrando do que está acontecendo. Então há situações. Vê essas questões. Trabalhe a vergonha das pessoas. Tire medos. Medo de errar. Eu posso falar uma bobagem. Quem não fala bobagem? Eu sei que é difícil acreditar. Vocês podem achar meio impossível. Mas eu falo bobagem às vezes. Parece difícil de acreditar, né? Pois é, mas eu falo bobagem. E a minha esposa faz questão de contar uma a uma. Não perde, rapaz. Eu falo, meu Deus, de onde você surgiu que você ouviu isso? Medo de não saber tudo. Ninguém sabe tudo, gente. O fato de você não conseguir dar uma resposta para um incrédulo não quer dizer que você está errado e que ele está certo. Não quer dizer que você é um mau cristão. Quer dizer que você não sabe. Não tenha medo. Vamos trabalhar esse medo, vamos discutir essas questões. De não ter resposta positiva. Volta lá, não é o Espírito? Se a pessoa disser não sou eu, é ela. Dificuldades na abordagem, né? Como é que eu chego na pessoa? Como é que eu abordo uma pessoa? Trabalhe situações. Faça ensaios. Vamos lá, nós estamos no meio da rua. Como é que você aborda alguém no meio da rua? Não aborda alguém que está correndo, que você vê que está lá atrasado. Vem aqui, posso falar de Jesus para você? Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos dar o tino. Você vê alguém que está lá de bobeira. Você vê às vezes alguém que está numa situação. Eu lembro uma vez evangelizando, e eu era extremamente homofóbico. Homofobia é pecado, tá? Odiar as pessoas é pecado. Homofobia. Eu não estou falando de você ser contra, achar errado, não. Eu estou falando de querer bater nas pessoas e querer ficar longe das pessoas. E eu tinha essa relação com o homossexual. Eu queria bater. Eu achava nojento. Agora eu só acho nojento. Não quero mais bater. Aí eu lembro que eu vi um homossexual. O sujeito estava parado.
esperando um ônibus na rodoviária lá em Brasília. Ele estava parado. E eu olhei para o sujeito e falei, esse cara é gay. E eu tô com um negócio de falar com esse cara, mas eu vou querer bater nele. Eu chamei meu irmão, um irmão que estava junto, falei, Gerson, vai lá e fala para aquele cara de Jesus ali, ele tem que ouvir de Jesus e agora. A vida desse cara está desgraçada e ele precisa ouvir de Jesus. Falei, como é que você sabe? Falei, eu estou vendo, tá escrito na postura dele, tá nele. Vai falar com ele. Foi mais de 1 hora de conversa. O sujeito deixou uns 2 ônibus sair ouvindo o evangelho. Isso me exime do fato de que eu não tive amor por ele? De forma alguma. Mas a observação me levou a perceber que ele era uma pessoa aberta à conversa. E ele ouviu. E ele ouviu. Aulas de campo. Tire seus alunos da zona de conforto. Que tal fazer aulas na praça? E levar as pessoas a fazerem as coisas. Não só ficar falando, não só ficar mencionando o que pode ser feito. Fazer. Nós temos aqui trabalhar evangelização? Tem. Nós temos ouvido sobre isso? Temos. Agora vamos lá para fora, vamos pôr em prática. A aula hoje ali na praça ali. Vamos colocar em prática o que a gente aprendeu. Vá a lugares diferentes com seus alunos, orfanatos. É uma situação completamente diferente. Como é que você vai abordar uma criança que não tem pai e mãe e falar que Deus é pai? Como é que se apresenta um pai para uma criança que foi espancada pelo pai? Desafio. Como é que eu vou falar para uma mulher que foi espancada pelo marido, estuprada pelo marido? Isso existe, tá? Foge do marido. Que Jesus é seu esposo e a aguarda. E vai voltar para buscá-la. Como noiva ataviada. Como é que eu explico para ela esse amor? São desafios ou é evangelho? Escolas. Você pegar aquela turminha ali, ó, que tem professor aqui. Meus pêsames. É difícil ser professor, né? Tem aluno mal educado. Eu morei atrás de uma escola em Carapicuíba. Eu ficava a uma certa distância da janela da escola. Os meus ouvidos ficavam zunindo. De tanto barulho. Eu chegava de noite, que eu não ouvia mais as vozes dos alunos gritando e tudo mais. Eu só via aquele zunido que ficava no ouvido. Imagino que o professor não passava dentro de sala de aula. Eu ouvi o professor gritando o dia inteiro. Que desafio é você ir numa turma dessa e falar do evangelho. Que desafio. Hospitais, pessoas perdendo parentes, pessoas em estado terminal. Você tem indicações, por exemplo, você pode ler livros da Helene Vassão, que trabalha essas perspectivas pelos anos que ela tem de experiência com capelania hospitalar. Você pode ler o livro do John Piper, Não Desperdice o Seu Câncer, textos que ele tem sobre isso, falando da luta dele contra o câncer. E ver a perspectiva dele, tentar entender o lugar dessas pessoas. Entender essas pessoas. Asilos, lares para idosos. Gente, lares para idosos é uma das coisas mais tristes. Você corta o coração de como o idoso é abandonado. Abandonado. Nós estamos com um caso no meu edifício de um casal de idosos totalmente atrapalhados, já muito fragilizados. Esses dias o piso deles rachou por causa das variações térmicas e de umidade e levantou o assoalho de madeira, né, o de tábua corrida. E eles ficaram presos dentro do quarto. O cara demorou horas fazendo força para tentar abrir uma frestinha e ele se arranhou na lingueta da porta, tentando passar para o outro lado para poder conseguir pedir socorro. Porque ele não conseguia abrir a porta da rua. Não tinha força. Cadê o filho dele? Longe de casa, não vai ver o pai quase nunca, porque a esposa parece que é chata. Abandonado.
Cuida do seu sogro, cuida da sua sogra. Não abandona seus pais por causa da sua esposa, não. Como é que você vai no asilo falar que Deus não abandonou essas pessoas? Favelas, áreas livres, né? Você não pode falar favela, agora é área livre. É mais bonito. A gente não consegue fazer ninguém levantar o nível social. Então pronto, quem ganha um salário mínimo é tudo classe média. Então agora vocês não moram mais na favela, vocês moram na área livre. É livre de imposto, livre de taxa de luz, é livre de tudo. É por isso que a área é livre. Eles não pagam nada. Demonstre todas as possibilidades de se aplicar o evangelho às diferentes situações da vida. Evangelizar foca no discipulado e exige convivência. Por isso, lugares diferentes. Você vai aprender a conviver pessoas em situações diferentes. Porque Deus não mandou simplesmente pregar, Ele mandou fazer discípulos. Sem convívio não há discipulado. E eu preciso ter contato com as realidades das pessoas para conviver com elas. Para ter contato. Trabalha na escola dominical, o ir. Tem um dia de aula que seja praticar o amor de Cristo no asilo, numa favela. Faz ainda do fundamento teórico à prática, você precisa mostrar que as coisas elas não podem se contradizer. Então, se eu preciso alterar o culto, perceba aqui onde a gente pode chegar. Se eu preciso alterar o culto para fazer missão, qual a justificativa teológica? Lembra que por causa do método eu quero ser agradável às pessoas? Qual a justificativa teológica para eu ser agradável às pessoas? A escola dominical é um belo lugar para você fortalecer a teologia de missões, a teologia da evangelização, para você não cair nesse tipo de bobagem e dizer não há justificativa para isso. Eu não preciso mudar o culto. Qual é a justificativa para isso? Sem entendimento de como o evangelho responde às questões da vida da pessoa, a motivação vai se esvair. Então eu percebo, muitas vezes a dificuldade que nós temos para pregar o evangelho é que eu não consigo entender como o Deus encarnado que morreu e ressuscitou é suficiente. Por que essa pessoa precisa desse evangelho? E por que tem gente abrindo mão dessa pregação fundamental? Deus encarnou, morreu e ressuscitou. Por que as pessoas estão abrindo mão disso para tratarem de outra coisa no dia a dia da igreja? Portanto, não traga cultura para dentro da igreja. Intere-se, não integre. Conheça, entenda, saiba, mas não traz aqui para dentro. Igreja intimista está refletindo nesses shows intimistas que os artistas estão fazendo. Eles cobram uma fortuna no ingresso, porque vai ter pouca gente e você vai poder tocar no cantor. Porque ele vai estar no banquinho e você vai estar ali sentadinho numa almofadinha olhando para ele assim. E ele cuspindo na sua boca, enquanto canta. Isso é um show intimista, é a igreja intimista. Ou igreja que o cara faz cenário, o cara bota um cenário, vai falar, vai usar o futebol como analogia, coloca um gol. Vai falar sobre o amor ao dinheiro, aí o cara monta um cenário com a mansão, com um helicóptero atrás, com não sei o quê. O outro quer fazer papel de coaching, aí senta no banquinho, fica mordendo a Bíblia e chorando com uma iluminação toda diferenciada atrás e todo o resto escuro. Isso são cenários, são coisas que refletem o que o mundo tem feito para atrair pessoas para os seus shows, para suas casas de espetáculo. Querido, se você está atraindo a pessoa a isso, ao que as pessoas vão se converter? Então questione. Escola dominical é um lugar perfeito para você fortalecer a nossa doutrina da palavra de Deus e não cair em bobagens e esquecer quem é o Espírito e quem sou eu.
E eu uso esse tempo também para praticar. Eu posso tanto ter aula. O culto, a gente não para o culto. Eu não posso fazer um sermão falando de evangelização. Irmãos, vamos parar o culto aqui, vamos evangelizar? Não, é momento de culto a Deus. Mas a escola dominical eu posso fazer isso. Escola dominical eu posso usar para essas coisas. Então use esse tempo, use essa ferramenta. Conclusão, meus irmãos. A nossa educação reformada visa uma prática fundamentada nas Escrituras e não uma prática que usa as Escrituras. Faça o que a Escritura diz e não o que ela se cala. A escola bíblica dominical é uma ferramenta para ensino e aplicação das Escrituras. A importância de mantermos essa tradição está em livrarmos a igreja da tentação de transformar seu testemunho em algo referente ao êxito e não à glória de Deus. Se não tem palavra de Deus, não tem glória de Deus. Se não tem um aprofundamento das Escrituras, não tem palavra de Deus. E como é triste ver pastor presbiteriano dizer que acabou com o culto de doutrina na sua igreja e colocou culto de libertação, culto não sei o quê, teve que comprar um clube para poder instalar a sua igreja, porque a igreja não parou de encher. Ao que essas pessoas estão indo? Não tem conhecimento de doutrina bíblica. Esses dias um pastor no encontro que tem ali no Vale do Ribeira falando para os jovens ali que estavam ouvindo que nós não precisamos de teologia para nada. Um miserável desse não deve saber nem o que é teologia para estar falando isso. Porque como um cristão vive sem teologia? Ele não sabe o que é teologia para falar isso. Veja a importância dos momentos de estudo, veja a importância dos momentos de preparação, de formação de crentes, para que sejam testemunhas onde quer que estejam. Então valorize o ensino e a pregação da palavra de Deus. São fundamentais para que a igreja continue sendo igreja e não um clube agradável e suave para as pessoas. Queridos, eu agradeço, queria saber se tem alguma pergunta. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação, algum esclarecimento? Não, pastor, você já falou demais, some daí. Olha, esse é o horário que geralmente o estudo na minha igreja está terminando, tá certo que a gente começa às 8. Mas aqui começou às 7h30, vai, 1h30 tá bom, né? E eu nem foi todo o meu tempo, foi 1h30. Vocês cantaram, leram a Bíblia. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma colocação? Vai, quem vai fazer a pergunta? Se quiser eu posso mandar, aliás o slide já está aí no computador da igreja. Se vocês quiserem os slides, peça aí, grave aí para você, tá bom? Alguma pergunta? Ou como diria o famoso jogador de futebol, lá pergunta? Nada? Você tá bom, que bom. Ou entenderam tudo, ou estão com medo do pastor. Vamos ficar de pé, vamos encerrar, vamos orar ao nosso Deus. Agradecer ao reverendo Ricardo por ter falado um pouquinho sobre a importância aí, aproveitar, né, a escola dominical para tanta coisa, para formar as nossas igrejas, fundamentar teologicamente nossas igrejas e ter uma boa base bíblica, teológica sobre missões, evangelização, e que a gente realmente consiga colocar isso em prática. E os professores aí pensem, reflitam, meditem como que vai ser feito isso e como que pode ser aplicado também. E a igreja como um todo também, né? Como a igreja, como que ela pode absorver e aprender isso nas escolas dominical e na igreja como um todo. Vamos orar? Te louvamos, ó Pai, te bendizemos porque Tu és um Deus bondoso, gracioso, que se revela a nós através da Tua palavra e que se mostra
gracioso na transmissão também da tua palavra, do teu evangelho, salvando pessoas, salvando vidas, e que o Senhor nos use para essa função, para essa missão que o Senhor nos dá. Que o Senhor nos use, Senhor, na transmissão da tua palavra, e que possamos usar esse momento da escola dominical para que possamos também pregar o teu evangelho e que outras pessoas possam conhecer a ti. Não nos deixe, Senhor, cair nas tentações. Livra-nos, Senhor, dos perigos e das tentações que o diabo e o mundo quer nos fazer cair, de tornar o evangelho mais agradável, de tornar o evangelho mais pragmático, um evangelho mais bonzinho, e esquecemos da verdade do evangelho, e esquecermos que aqueles que se convertem por causa do teu Santo Espírito, por causa do poder da tua palavra, e não por causa de nós. Te louvamos, Senhor, pela certeza de que teu evangelho e a tua palavra é poderosa, são poderosos para transformar vidas. Te rogamos, Senhor, por isso, agradecidos, e te rogamos também pela vida do reverendo Ricardo, que o Senhor o abençoe e o capacite cada vez mais. Abençoe, Senhor, sua família, sua igreja, seu ministério, seus afazeres como um todo, que o Senhor o abençoe em cada área da sua vida, e que ele possa crescer debaixo da tua santa graça cada vez mais, para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar.